Oi, gente, como é que estamos? Eu já tenho falado há algum tempo que eu estou para preparar um curso online aqui dos princípios básicos de acupuntura. Estou preparando ele, na verdade ele está pronto. Só que eu estou esperando ainda algumas coisas para poder lançar esse curso online. É que eu também quero lançar ele junto com uns pacotes de aulas de avaliação de casos. Tá? Não sei se eu vou chamar isso daí de cursos, aulas, eventos, alguma coisa assim. Onde eu vou estar pegando esses conceitos teóricos todos e vou estar fazendo como se fossem aulas, onde eu junto com vocês vou estar avaliando alguns casos, vou colocar evolução, também forma de tratamento, os pontos que foram usados nos tratamentos, o porquê desses pontos terem sido usados, como é que se deu a evolução de cada um desses tratamentos. Só que para isso, estou pensando em lançar mais ou menos junto com esse curso com as teorias básicas da acupuntura. Então, com o conceito da teoria dos 5 elementos, do Zhang Fu, que são teorias básicas que a gente precisa para aprender como a gente vai tratar um paciente. Bom, então, estou preparando esse material. Eu vou dar aqui uma amostra de como é que ele vai ser feito, tá? Dessas apresentações. Então, ela vai estar em vídeo. Não vai estar completo, vai estar só a parte inicial, onde eu faço a avaliação de um caso de uma pessoa. Tá? A forma de tratamento dele não vai estar nesse vídeo ainda, estou preparando direitinho ele, mas eu vou ver se eu quebro esse vídeo então em duas partes. Uma com essa parte da avaliação e outra com aquilo que eu vou estar preparando já para a parte de escolha de pontos do tratamento dele, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se for interesse de vocês, tá? Deem um likezinho aqui para falar se vocês estão interessados nesse tipo de curso online também. Certo? Então, fiquem aqui com esse vídeo. Ok, meu nome é Celso Yamamoto e essa é a apresentação de um caso clínico atendido por mim. Ok? Vou chamar essa paciente como Ana, o nome dela é fictício. Ela é de sexo feminino, 33 anos. Ela trabalha como gerente bancária. E diz que está casada já há uns 4 anos. A queixa principal, quando ela veio à consulta, era de uma palpitação, uma taquicardia, que ela já vinha apresentando já há alguns meses. Essa queixa da palpitação, então, foi associada ao elemento fogo. Por que no elemento fogo? Porque o coração é o órgão associado ao elemento fogo. Como ela se queixa então de uma palpitação, uma taquicardia, vamos associar então essa queixa ao elemento fogo. Ok, conversando melhor ainda com essa nossa paciente, no elemento fogo ela tem uma outra queixa, que ela nos referiu a uma parada cardíaca quando ela tinha 1 ano de idade. Ela não sabe por que ela teve essa parada cardíaca, tá? Qual o fator que provocou a parada cardíaca, mas independente disso, nós também estaremos associando então essa outra queixa ao elemento fogo, de novo por causa do coração ou como órgão desse elemento. Okay? Essa mesma queixa dessa parada cardíaca, além de eu poder associar ao elemento fogo, eu também posso associar aqui no elemento água. É que no elemento água nós somos os Sins, que tem relação com a energia ancestral, que é a energia básica da nossa vitalidade. Então, é a energia que nos dá vida, tem relação com essa energia ancestral, que tem ligação com a energia do elemento água. Como essa parada cardíaca ela referiu a ter surgido no período da infância dela, então isso a gente pode considerar então do nascimento até os 5, 7 anos de idade. Essa parada cardíaca, então, como apareceu quando ela tinha somente 1 ano de idade, eu também posso associar ao elemento água. Então, tudo que está muito relacionado ao começo da vida, à infância de uma pessoa, também posso associar ao elemento água. Ou seja, uma mesma queixa pode ser associada, então, a 2 elementos, às vezes até 3 elementos distintos. E nesse caso ele estaria mostrando para a gente que existe uma ligação, uma relação entre o que está acontecendo num elemento e está afetando um outro elemento, no caso uma queixa
mostrando que existe alguma coisa energeticamente acontecendo entre os elementos água e fogo. Ok, conversando ainda mais com essa nossa paciente, com relação ao elemento água, descobrimos mais algumas coisas. Ela falou que nasceu de 8 meses, ou seja, teve um nascimento um pouco mais precoce. Segundo ela, por causa de um susto que a mãe teve, porque ela parece que presenciou um acidente de carro, alguma coisa assim, e isso desencadeou o trabalho de parto, por isso que ela nasceu de 8 meses. Ou seja, mais uma coisa que eu posso estar associando ao elemento água. É como se então ela não nascesse então com toda a sua energia ancestral. Tá? Então não houve tempo para, durante a gestação, a energia ancestral ter se acomodado direito dentro do corpo da Ana, dentro do elemento água. Então esse dado, um nascimento prematuro, eu também posso considerar que afetou a energia do elemento água. Sem falar que o medo é emoção associada ao elemento água. Então eu posso até pensar o seguinte: a mãe da Ana, quando ela teve esse medo muito grande, esse susto, isso fez com que a energia do elemento água da mãe não conseguisse controlar essa emoção e controlar a energia de gestação dela também. Por isso que a Ana acabou nascendo de 8 meses. Então isso também posso associar lá com o elemento água. E mais um dado do elemento água, ela nos refere, a Ana, que tem uma menstruação irregular. A regularidade do ciclo menstrual tem relação com a energia do elemento água. Mais uma vez, a energia do elemento água está ligada com a energia ancestral, que está diretamente relacionada com a nossa energia de fertilidade. Tá? Então, a nossa energia ancestral nos foi transmitida pelos nossos pais através de um ato sexual. Então, essa energia ancestral está diretamente relacionada com a fertilidade e, por isso, com o ritmo, a regularidade da menstruação. Afinal de contas, para que uma mulher seja fértil, é importante que as chances dela poder engravidar, quando a sua menstruação é regular, é muito maior do que numa mulher que tem uma menstruação irregular. Okay? Porém, a fertilidade da Ana foi preservada, tanto é que ela engravidou uma vez, teve um parto, não tem histórico de aborto. Tá? Então, apesar desse alteração da energia do elemento água, ela ainda teve energia suficiente para ter uma gestação e um parto, pelo menos até agora. Okay? Então, temos esses dados aí no elemento água também. Outro dado que a gente encontrou de interessante é que ela falou que há cerca de 1 ano ela teve uma meningite viral. Essa meningite viral eu associo com o elemento metal. Porque o pulmão, que está no elemento metal, tem a função de formar uma energia chamada de energia de defesa. Então, segundo os chineses, o pulmão pega a energia do ar da respiração e transforma essa energia numa energia conhecida como energia de defesa, que está relacionada então com o nosso sistema imunológico. Então, como ela teve essa meningite viral, eu posso considerar que a energia do elemento metal não estava formando uma boa energia de defesa. Okay? E um outro dado interessante é que quando ela teve essa meningite viral, ela falou que ficou com uma descamação, uma forte descamação na sola dos pés. Essa descamação também associa com o elemento metal, porque a pele é o tecido associado com o elemento metal. Então tem um tecido para cada um dos 5 elementos e a pele é o tecido do elemento metal. Então teve a descamação na sola dos pés. E um dado interessante aqui também, os pés têm uma certa relação também com a energia do elemento água. Se você for perceber no formato dos pés e o formato dos rins, você vai ver que tem uma similaridade entre os dois. Então existe uma relação entre descamação da sola dos pés no elemento metal por causa da pele e alguma coisa do elemento água. Então eu posso pensar assim, metal alimenta água. Então a gente vai ver algumas relações aqui nesse sentido. Vamos começar, porém, não por esse último dado. Tá? Aliás, madeira e terra, não é que não foi conversado, não foi perguntado mais nada para essa paciente, ou foi considerado todos os dados. A gente perguntou, por exemplo, se ela tinha problemas musculares, para ver se tinha um problema de madeira, não tem. Se ela tinha algum problema no estômago, um problema digestivo, para ver se tinha alguma coisa de terra, porém não estava
nada afetado. Então, como sempre, tá? Aqui eu estou ressaltando mais as queixas que ela apresentou, tá? Dados considerados como sendo normais não foram colocados aqui nessa apresentação para não tumultuar de informações. Então, esses são os dados mais interessantes que ela nos apresentou, relatou, que foram colocados aqui em tela. Ok, vamos dar uma olhadinha melhor nessas queixas. Vamos procurar ver se existe uma relação entre elas. Bom, primeiro, chamou minha atenção aquela parada cardíaca que ela teve quando ela estava com 1 ano de idade. Uma parada cardíaca eu poderia estar considerando a princípio como sendo uma deficiência de energia. Vamos pensar dessa forma. Tá? Até como se o coração tivesse com pouca energia, por isso que ela teve essa parada cardíaca. Porém, o outro dado que eu tenho lá no elemento fogo, palpitação, eu estaria pensando o contrário, eu estaria pensando num excesso de energia. Então, é como se o coração tivesse com muita energia, por isso que ele está palpitando, por isso que está tendo essa taquicardia. Tá? Então, a princípio, poderia pensar desse jeito, o que em si já seria contraditório. Eu não sei se o elemento fogo, então, estaria com excesso ou com uma deficiência de energia. Para entender isso daí, vamos tentar ver os outros dados, que os outros dados podem nos apresentar. Bom, a parada cardíaca, que eu estava considerando uma deficiência de energia, a gente viu que está em relação também com a energia do elemento água. Então eu poderia estar pensando, o elemento água está em deficiência. E aí, analisando os outros dados, eu posso até pensar dessa forma mesmo, porque, então, ela nasceu com 8 meses de idade. É como se não houvesse uma energia, então ela nasceu com menos energia ancestral, vamos pensar desse jeito, né? Porque a mãe não conseguiu transferir toda a energia ancestral para ela, tá? Por isso que a energia do elemento água está em baixa, tá? Então a parada cardíaca bate com o conceito de uma deficiência de energia em água. O fato dela nascer prematura também, então é aquela história, a mãe levou um susto, então a energia do elemento água da mãe não conseguiu alimentar de uma forma adequada a energia do elemento água da filha, da Ana, por isso que teve um déficit de energia. E como o elemento água cuida da regularidade da menstruação, como a menstruação dela está irregular, é como se o elemento água não tivesse energia suficiente para fazer com que a energia dela ficasse reguladinha, direitinho. Então, tem mais queixas aí que eu posso considerar como uma deficiência no elemento água do que um excesso, tá? Exceto o último dado, né? As gestações que ela teve são normais, não tem característica, lógico, de uma deficiência energética. Então, no elemento fogo, eu poderia até desconsiderar aquela deficiência de energia, ela teria mais relação com a deficiência do elemento água do que lá no elemento fogo. E aí eu poderia até ver uma relação, né, entre água e fogo, porque a energia do elemento água é aquele que controla a energia do elemento fogo. Ou seja, sem água você vai ter um aumento de fogo, que é o que está aparentemente acontecendo aqui. A energia do elemento água da Ana está muito baixa, por isso que não consegue controlar a energia do fogo. O fogo, então, cria um excesso de energia. Vamos dar uma olhadinha lá em metal agora. Então ela teve uma meningite viral. É como se a energia de defesa dela, então, não tivesse muito forte. Então poderia estar considerando como uma deficiência de energia. Okay? E aí bate também com aquilo que está vendo em fogo. Assim como a água controla o fogo controla o metal, o fogo derrete o metal. Mas para ele controlar metal, ele tem que estar em excesso. E de fato, o fogo está em excesso e esse excesso pode estar afetando a energia de metal, fazendo ele ficar mais fraco. Coisa que aconteceu depois de um certo tempo. Então ela desenvolveu essa meningite viral, uma queda da energia de defesa dentro do corpo dela. Então tem relação com o que está acontecendo em fogo também. Tanto é que ela teve uma descamação, uma perda de energia da pele, tá? Então a pele não conseguiu ficar grudadinha no corpo dela por causa de uma deficiência de energia. Mais uma vez, o fogo deve estar influenciando metal. E metal, tá? Mas metal estaria alimentando água, lembre-se, ciclo de criação, metal alimenta água. Só que metal, então, está tendo que alimentar água quando a energia ancestral dela, a energia ancestral não, perdão, a energia de defesa dela ficou mais fraca, atacada pelo fogo. Metal ainda assim tentou alimentar a energia de água, por isso então a descamação na sola dos pés, tá? Porque ela podia estar descamando, perdendo pele em qualquer região do corpo, mas foi nos pés porque tem uma relação com a energia do elemento água. Lembre-se daquela semelhança do formato pé
e o do cinza. Então a descamação nos pés indica que metal ainda está tendo que sacrificar parte da sua energia para alimentar a energia do elemento água. Então o metal está tendo que perder energia, tá? Ficou com a energia de defesa baixa, mas mesmo assim continua alimentando a energia do elemento água. Então eu tenho esse ciclo desculpem, envolvendo esses três elementos: água, fogo e metal, e podemos ver a relação que existe entre eles. Bom, aí eu comecei a elaborar uma forma de tratamento baseada nesse